Antes de podermos iniciar uma ordem de produção, nós devemos cadastrar os produtos, quais seriam o produto final, matéria-prima ou insumo, caso ele tenha, as suas etapas de produção, linha de produção, estrutura de produto e produto versus etapa de produção, além, claro, de adicionar uma quantidade no estoque que eu farei uso dos meus produtos. Aqui em ordem de produção, nós traremos os indicadores do que eu tenho ainda de ordem de produção em planejamento, do que já está em produção e a quantidade de unidades que foram produzidas. E aqui abaixo tem um gráfico da quantidade de consumo de perdas e apontamentos, a tempo médio de horas, e aqui as ordens por status. Seguindo então para a ordem de produção, aqui então a gente vai ter o controle de todas as ordens que estão ainda em aberto, em planejamento, ou então que já foi finalizada. E para a gente iniciar uma nova, é só clicar aqui em novo. Vou dizer qual que seria o número dessa ordem, a estrutura que eu vou utilizar, a quantidade que eu vou produzir e a qual armazém ele será destinado. Okay? Então, por padrão, já vem aqui a linha que a gente associou e consigo colocar aqui as observações. Então, note que aqui ele já trouxe aqui todos os templates, tá? Aqui embaixo para a gente. Então, a gente pode salvar aqui ou então salvar e já iniciar. Então, salvei. Então, vou iniciar aqui a minha ordem de produção. E ele vai trazer aqui para a gente, poder já com os templates criados na devida ordem. Então, para a gente poder fazer os apontamentos, a gente vem simplesmente aqui, nos 3 pontinhos e apontar. Aqui ele vai trazer uma descrição para a gente dos dados gerais. Eu vou fazer aqui então o checklist, tá? Vou selecionar aqui então a etapa que eu estou aqui, a atividade que eu estou realizando dentro do meu checklist. E aqui dentro de horas, eu vou fazer aqui então o apontamento daquela atividade. Tá? Então, vamos supor que eu estou fazendo aqui hoje, eu vou colocar a data, o horário inicial e o horário final. E vou clicar aqui, eu vou colocar a minha anotação, vou ir uva e vou adicionar. Então ele vai trazer aqui, vai deixar registrado aqui pra gente. Aqui dentro do produtos, então eu vou adicionar a quantidade que eu utilizei para poder passar por essa etapa. Então, para fazer isso, é só clicar aqui no joinha, vou informar a quantidade que eu utilizei e vou confirmar. Okay? Feito isso, aqui na aba de apontamentos individuais, ele vai trazer aqui então o relatóriozinho para a gente, do consumo, e a gente vai finalizar então aqui essa etapa. Feito isso, ele já passou aqui para a próxima etapa, que seria adicionar açúcar, tá bom? Vou fazer aqui também novamente o apontamento. Vou adicionar o checklist. Agora eu adicionei o açúcar. Vou colocar aqui a hora inicial e a hora final. Indicar os produtos. E finalizar. E a mesma coisa então aqui para a última etapa. Então aqui, como ele está na última etapa, ele vai pedir aqui uma confirmação para informar. Então a gente vai aqui, a gente pode já adicionar então esse vinho a algum lote, ok? Então vinho teste, posso adicionar aqui. Como esse meu produto terá data de fabricação e validade, então foi fabricado na data de hoje, tem validade aqui de 30 dias. Vou salvar. Ele já criou aqui o nosso lote.
Bom, então vou colocar aqui qual foi a data de finalização dessa minha ordem de produção. Consigo colocar aqui um custo adicional juntamente com o seu motivo, né? E alguma observação caso eu deseje. Então vou finalizar aqui. Então ele trouxe que a ordem de produção foi finalizada com sucesso. E se a gente voltar aqui em ordem de produção, né, aqui do vinho, na data de hoje, a gente consegue imprimir ou visualizar aqui. Então vou clicar aqui em imprimir. Então ele vai trazer aqui para a gente qual foi o produto que foi produzido, a qual linha de produção ele pertencia, né, início real, término real, bem como aí a duração de horas, tá ok? E assim, o que a gente utilizou para poder fazer aquele produto e aqui os devidos apontamentos, né, em cada etapa. Então, na etapa de moer uva, tá, adicionando açúcar e assim sucessivamente. Okay? E aqui então na parte de relatórios, nós temos aqui os relatórios então de custo por produção. Só a gente selecionar aqui então uma data de fabricação, né, inicial e final. Selecionar ou então apenas selecionar aqui o produto e imprimir, que a gente terá aqui acesso a esse relatório.